Acesse o Portal do Peregrino, www.portaldoperegrino.com.br. Meditação do Evangelho com Dom Giovanni Zerbini. 28 de abril de 2023, sexta-feira, escutemos a página do Evangelho de hoje. Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 52 a 59. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Esta página do evangelista São João, sem dúvida, lendo também no dia de hoje, nos deixa perplexos sobre as afirmações de Jesus, como vocês escutaram direitinho, como os judeus especialmente reagiram, achando um absurdo que ele colocaria sua carne para a comida e seu sangue para a bebida. Evidentemente que essas afirmações, que depois também iremos comentando ainda, elas se referem depois àquilo que nós sabemos por causa da última ceia em que Jesus instituiu a Eucaristia. Mas já antes, ele, com estas palavras, sacudiu, diríamos, a mentalidade daquele povo, sacudiu para também que eles ficassem sacudidos de dizer: onde estamos indo? Mas Jesus confirmou. E sabemos muito bem quando disse: tomai e comei, partindo aquele pão, este é o meu corpo, e também o cálice, este é meu sangue, lembrando o seu sacrifício, que Jesus ia sacrificar o seu corpo, derramando o seu sangue. Então, eis que a Eucaristia se refere ao sacrifício de Jesus, mas sacrifício de Jesus no lugar dos cordeiros que eram sacrificados na Páscoa, eram sacrificados e comidos. E Jesus, então, usando aquela figura do cordeiro, sim, colocou não mais o cordeiro, diríamos, mas o próprio corpo, e claro, naquele pão e naquele vinho, pois que, é claro, ninguém vai colocar a carne humana, mas o pão é o alimento normalíssimo, e o vinho também uma bebida conhecida. Mas, sim, se fica este gosto, mas a realidade que nós temos pelas afirmações de Jesus e da Igreja, que confirma através dos milênios esta verdade. Esta verdade que Santo Inácio de Antioquia, discípulo do próprio São João Evangelista, que escreveu estas palavras para nós, ele, entusiasmado pela Eucaristia, é levado de Antioquia, lá da Síria, para Roma, para ser morto pelas feras lá do Coliseu. Naquele caminho comprido, ainda ele escreveu cartas
as comunidades, lembrando que rezassem para ele resistir e não rezassem para que fosse poupado, porque ele gostaria de ser moído pelas feras como o trigo é moído para ser a hóstia consagrada. É uma referência trágica de um lado, mas de grande fé, pois que a hóstia consagrada é aquele pão de Cristo, e ele, mártir, como os demais mártires, eram hóstias também consagradas. Nós renovamos a nossa fé. É nossa fé que agradece a Deus a força dos mártires que se ofereceram para serem hóstias, isto é sacrifício benéfico para a própria fé, porque o sacrifício dele é para abrir as portas do paraíso, do qual ele acreditava. Então, era uma morte, mas era uma passagem que levava à verdadeira felicidade. Acreditemos na Eucaristia, acreditemos no pão e na amizade de Jesus, e Jesus é o amigo que nos acompanha, porque sejamos com ele também no céu, na alegria celeste. Amém.